E boto logo um outro tema aqui. Por que os técnicos estrangeiros são surpreendidos por Fernando Diniz? Qual é a explicação? Eles não conseguem conter o ímpeto do dinizismo. Não, essa aí eu gostei, cara. Essa aí eu quero que você aprofunde, até porque no sábado tem Corinthians de Vitor Pereira indo ao Maracanã contra o dinizismo do Fluminense. Mas desenvolva, Luiz Roberto. Então, por coincidência ou não, nós temos resultados do Diniz contra os técnicos estrangeiros bem consistentes, a começar por Paulo Souza, né, que tomou um nó do Diniz nos jogos dos Fla-Flus realizados, né? Inclusive, quando o Diniz, no Campeonato Brasileiro, perde o jogo, o Fluminense sai aplaudido de campo, num jogo em que o Flamengo, talvez daqueles que teve pior performance, conseguiu vencer. E aí vem na reboque outros técnicos estrangeiros, né? E essa semana, dois, né? Ou um punhado, né? Porque teve o Pesolano do Cruzeiro na quinta-feira, que deixa o Diniz jogar. Cindy tá empolgada, concordando aqui. E ontem, no domingo, a vitória contra a comissão técnica comandada pelo Luiz Castro, que baixou suas linhas, deixou o Diniz com a bola e houve uma posse de bola absurda, né? Há uma divergência, inclusive, no scout. Isso aí há um scout que dá 79% de posse de bola. Foi um negócio meio absurdo, assim, né? O Botafogo não jogou ontem, teve 3 espocadas de contra-ataques, no segundo tempo, 4. No segundo tempo, 2 no primeiro tempo, no início do jogo. Então, assim, me parece que quem não conhece o trabalho do Diniz e o deixa jogar do jeito que ele gosta, não consegue jogar contra os times do Diniz. Eu acho que o Vitor Pereira é o mais brasileiro dos portugueses que chegaram até aqui, né? Ele tem uma dimensão do que acontece no Brasil e talvez no sábado a gente tenha uma outra tática, digamos assim, de um técnico estrangeiro contra o Fernando Diniz. Porque se fizer o mesmo expediente, o Fluminense vai ficar tocando bola, porque com a bola o Fluminense é muito confortável, o time corre poucos riscos, claro, 74% no scout nosso. Com a bola, você imagina, é muito louco, né? O adversário chegou um momento que o Fluminense tinha 20 minutos de posse de bola contra 4 do Botafogo. É surreal. Então, óbvio, você não corre riscos. E acho que existe mesmo uma falta de estudo mais aprofundado do que o Diniz é capaz de fazer, de como o Diniz propõe o seu jogo. E isso, nos estrangeiros, na minha forma de ver, fica muito claro, Rizé. Que tema, hein? Adorei esse tema. E aí, PVC? Eu não acho que é uma questão de técnico estrangeiro ou brasileiro. O que eu tenho visto é o Fluminense, quando joga bem, é o futebol mais bonito do Brasil. Quando joga bem, o Fluminense acerta. O Fluminense é um time menos regular do que o Palmeiras. Mas é um time que joga muito bonito quando consegue emplacar seu jogo. A gente vai falar de Fluminense 5, Atlético Mineiro 3. A gente vai falar de Fluminense 1, Flamengo 2. Ou seja, mesmo na derrota. Não estamos falando de resultado. Pode ir para a final do estadual antes do Diniz com o Abel, que já foram 2 partidas muito boas do Fluminense na decisão. Aquele 1-1 que botou o Flamengo na roda, o Fluminense tem essa vocação de colocar o adversário na roda. Eu acho que o Vitor Pereira, para usar a comparação que o Luiz Roberto usou, ele está chegando ao entendimento de que a base tática faz o time evoluir. O Corinthians tem feito boas partidas, fez a melhor partida do ano contra o Santos nos 4-0, diminuiu um pouco no 0-0 do sábado, até em função de ter mudado muito a escalação. Diminuiu bem, né? O jogo foi um jogo xoxo, morno, esperado. O que está acontecendo com todo mundo? Porque você está jogando quarta, você sobe uma montanha, e no sábado você não tem condição de fazer o mesmo nível físico, mesmo mudando uma parte do time. Aí o William entra no segundo tempo, muda a rotação, mas o William não pode jogar o jogo inteiro. Então você perde fisicamente. Os times estão perdendo fisicamente. Agora, quando o Fluminense joga bem mesmo. E acho que é um pouco do que aconteceu no jogo contra o Botafogo, apesar de 1-0 só. É inegável que o Fluminense jogou bem, jogou melhor do que o Botafogo. Agora, apesar dos números, você pega o scout do jogo, e de fato foi uma vitória muito contundente nos números, mas assim, o Botafogo teve uma outra chance, né? Teve uma tijolada do Saravia na cabeça do Erisson, que poderia resultar em gol quando estava 0-0. Eu acho que o Botafogo não sai também chamuscado tanto assim do Nilton Santos. O que você acha, Luiz? Aliás, sabe uma coisa que me chamou a atenção, Luiz? Você estava na transmissão do jogo, né? E a nossa transmissão faz imagens aéreas, né? Lindas, de um entardecer roxo no Rio de Janeiro e tal. Agora, aquela cobertura do Nilton Santos toda caindo aos pedaços, cheia de buraco, passa uma imagem ruim, né, cara? Rizek, eu sei que isso pode causar, inclusive, negativas de ambas as partes,
mas eu quero dizer o seguinte, antes da gente voltar para o Bola Rolando, e acho que isso é muito importante. Aqui vai o depoimento de um jornalista, observador. Tanto o Nilton Santos quanto o Maracanã, que estão em estádios públicos, que dão ao Rio de Janeiro uma configuração muito especial na utilização desses bens públicos. O Nilton Santos é municipal, concedido ao Botafogo por 30 anos, mas com contratos específicos, com cláusulas bem claras de manutenção, etc. e tal, inclusive de cessão para eventos olímpicos, como aconteceu ao longo da semana. A gente teve o Troféu Brasil de atletismo. E o Maracanã, todo mundo sabe que historicamente a gente tem várias demandas e problemas. Agora, Fla-Flu e Botafogo não estão fazendo o dever de casa na manutenção dos seus estádios. Não estão fazendo. Isso é uma constatação. Pode ser até que eles digam que estão, mas se você sobe a rampa monumental do Maracanã, tem reboco caindo dos dois lados, tem mato subindo pelas paredes, o gramado foi trocado e os vestiários estão intactos, e a limpeza é feita a contento. Mesma coisa no Nilton Santos, você anda pelas entranhas, tá cheio de infiltração, cheio de problema, e a cobertura, que gerou um custo, não gerou, vou corrigir, houve uma questão do seguro com a empresa alemã que fez, a prefeitura acionou e aí, enfim, houve um certo custo porque o estádio ficou sem usar. Quando você fica sem utilizar, você está pagando um custo, mas aí a cobertura, por conta da questão dos ventos, 100 e não sei quantos quilômetros por hora, o estádio ficou 3 anos fechado, para que fosse feito um reforço na cobertura, uma cobertura que custou uma fortuna, né, para a construção do estádio. Então, não há uma manutenção cotidiana nesses 2 estádios. Isso não é uma matéria, é possível fazer uma matéria aprofundando, ouvindo as pessoas responsáveis, porque está lá na seção de que você tem que fazer manutenção e não daqui 4, 5 anos entregar para a prefeitura ou para o governo do estado e o estádio, um ou outro, ficar fechado um período enorme, 1 ano, 2 anos, para fazer obra de novo. Que isso não se repita. Posso voltar pro jogo? Claro, não, é porque me chamou a atenção, assim, como telespectador. É isso, assim. A imagem aérea é uma ótima sacada, né, cara? E o estádio Nilton Santos não está à altura da beleza que é você mostrar uma arena esportiva, né? Isso acontece no mundo inteiro, não é uma invenção nacional, né? A gente está se adequando a algo que é feito inclusive em Copa do Mundo, nos grandes eventos, em Liga dos Campeões, etc. E aí a imagem do Nilton Santos mostrava um estádio que nesse momento não está à altura de ser exibido como palco de um grande jogo numa imagem aérea. Foi só isso, Luiz. Mas voltemos ao jogo. É um pecado. E é um pecado mesmo, né? Então, ao jogo, Rizek, eu acho que o Botafogo poderia entregar um pouco mais do ponto de vista das soluções do terço final do jogo, da parte final, da parte ofensiva do jogo. Eu acho que você botar uma linha de 5 no jogo contra o São Paulo, né? Porque muita gente achou que tinha sido no jogo contra o Inter apenas. Aí o Luiz Castro nos alertou na entrevista coletiva, não, eu joguei com uma linha de 5 contra o São Paulo e o resultado foi um time mais consistente defensivamente e que venceu o jogo, e depois ganhou do Internacional, né? Agora, ontem, eu acho que o Botafogo tem um grupo de jogadores, ontem com alguns desfalques importantes, é verdade, né? Especialmente no meio campo, o Botafogo tinha jogadores suspensos, e isso tem reflexos, você não consegue substituir no mesmo nível, embora tenha entrado até o Tietê ontem, e o Oyama, que é um outro volante com capacidade de jogo, não tenha sido escolhido, liberado que estava para jogar, para começar a partida. Então, eu vi um Botafogo muito recuado, um Botafogo muito, digamos, fiel a uma proposta defensiva. E aí, com a contusão do Herisson durante a semana, né, ficou até um zum, ninguém sabia o que tinha acontecido. A gente tem esse tipo de sonegação de informação hoje que também não é legal, né? A comunicação do Botafogo é maravilhosa, é das melhores do Brasil. O departamento comandado pelo Júlio Graco, que é um jornalista que sempre nos municia, mas ele cumpre orientações da comissão técnica, né? E aí o Herisson começou no banco, e aí você perde. Sabe o que acontece com o Caleri, Rizek? Quando você tem que dar umas rifadas, e o Caleri vai lá e sobe com os zagueiros e briga, e de cada 3 ele consegue ganhar uma, e o jogo flui. Né? Porque o São Paulo, no jogo da segunda-feira passada contra o Palmeiras, quando o Caleri sai, você perde essa bola, que por incrível que pareça, parece uma... Você fala, nossa, mas bola rifada lá. Sim, mas quando você tem um cara capaz de brigar por ela, que é o caso do Carelli e o caso do Herisson. E o menino Matheus não consegue fazer esse papel. Então a bola rifada para ele era um erro, claro. E o Botafogo ficou restrito a essa jogada ofensiva. E o Fluminense aí deita e rola, porque você tem um time muito técnico, né? O John Arias é muito técnico, o Luiz Henrique é muito técnico, o Nato é muito técnico e o Paulo Henrique Ganso. Os caras escondem a bola. O André também, acho que o André também é um jogador... Não, o André é um jogador espetacular, né? É uma revelação. É um jogador que futuramente estará na seleção brasileira. É esse tipo de volante que sabe jogar e que tem tipo João Gomes, André, esses meninos que surgiram, né? Eles têm um poder físico e um poder de ocupação de espaço na leitura defensiva que chama atenção, né? Os caras roubam a bola com uma facilidade incrível. Então o Fluminense tem um bom time, né? Você vê que o Iago Felipe hoje é banco,
E era um jogador que até outro dia a gente pedia, ele entrava e melhorava o time, porque o Nonato está fazendo esse papel. Então, assim, do ponto de vista do Botafogo, eu acho que o Botafogo pode entregar mais nessas circunstâncias, com propostas táticas ofensivas mais claras. Você pode ser mais ousado liberando os seus 2 alas, por exemplo, e não deixando a sua linha de 5 muito dura, como foi o caso de ontem. Praticamente os caras não se moviam. Depois do 1-0 tentaram desesperadamente, né? E o Hugo foi até mais que o Saravia em determinados momentos, principalmente no corte pela diagonal. Canhotinho, habilidoso, tentando criar alguma coisa, mas a bola normalmente chegava ali rifada pelo Gatito, né? Aí fica mais difícil. Eu acho que ontem tinha uma dificuldade do Botafogo, que era a falta dos volantes, o Kaique e o Patrick de Paula, que tornaram o Botafogo mais consistente no meio campo desde o jogo contra o São Paulo. É engraçado isso que o Luiz Roberto falou, que na coletiva o Luiz Castro falou que jogou com linha de 5, porque na coletiva depois do jogo contra o São Paulo, em que ele claramente jogou com linha de 5, ele disse assim: eu já vinha jogando com 3 zagueiros antes, com o lateral fazendo a saída de bola de 3. Sim, mas ele não fazia linha de 5 até o jogo contra o Avaí. Ele fazia a saída de 3 com o Daniel Borges, mas ele não fazia a recomposição com 5 em linha na defesa e 4. Aí fez contra o São Paulo, fez contra o Internacional. Acho que ele encontrou uma forma, mas a grande questão não é o número de zagueiros, é o número de desarmes. É a capacidade de recuperar a bola, que o Botafogo, quando jogava até o Avaí com Luiz Oyama, com Tietê e Chay, Luiz Oyama, Tietê e Lucas Fernandes, não conseguia recuperar. O Oyama é muito bom jogador, mas ele não tem desarme. O Tietê é o volante que cerca, mas não recupera. Então o Botafogo ficava olhando o adversário jogar em boa parte das partidas. Contra o Avaí, ele disse que atraiu o adversário para jogar com a arma que os adversários estavam usando contra o Botafogo no Newton Santos, e contra o Fluminense foi o contrário, porque ele precisava ter a bola. E contra o Fluminense, quando o Fluminense acerta, não se tem a bola. O Botafogo não conseguia ter a bola. O Fluminense chegou a 3 vitórias seguidas, né? O Fluminense chegou a 3 vitórias seguidas. Fala, Luiz. Não, só como número, se eu não estou enganado, né? Foram 21 desarmes do Botafogo e 22 do Fluminense. O que o Botafogo perdeu de bola naquela saída, um pouco além da linha intermediária defensiva, foi uma grandeza. E aí o Fluminense recuperava a bola o tempo todo, né? E isso que o PVC disse, claro, vai ao encontro do que aconteceu no jogo, e uma profusão de posse de bola absurda, que chegou a 730 passes no jogo, o Fluminense, né? O PVC sabe de cabeça esses números, mas... 673 certos, mais 52 errados. O que dá é isso aí, 630. 725. Ou 730. Vai ter uma diferença de scout ali. 730 passes. É muito passe. É muita coisa. Muito passe mesmo. E passes curtos, é verdade, mas o tempo inteiro o adversário tentando te tomar a bola, né? Não é que você tá em passes curtos na saída lá atrás livre, né? O adversário tentando te tomar a bola, tentando desarmar, que é o que se baseia esse jogo do Luiz Castro do ponto de vista defensivo. E esses números, eles se aproximam de times dominantes, do tic-tac, inclusive, né? O Barcelona tem um jogo desse da vida aí, do auge do tic-tac, de quase 1000 passes trocados no jogo. Então, são reflexos mesmo do que aconteceu, né? E é bacana de ver jogar, né? E é incrível como a gente tem uma mudança na questão do Diniz, na saída de bola. A saída hoje é menos arriscada do que foi na outra passagem pelo Fluminense, no Audax, no São Paulo, etc. Né? No São Paulo se tinha muito mais risco, né? E notadamente a gente teve aquele problema crônico no jogo contra o Bragantino, e ali começou o São Paulo a perder o título brasileiro, ou deixar escapar, ou deixar de brigar pelo título brasileiro, né? Que acabou combinando com o título do Flamengo. E a gente tem um Fluminense hoje mais consistente, inclusive na saída de bola. É muito raro o Fluminense sair por dentro, né? O Diniz agora se rendeu à saída pensada pelos lados, porque o São Paulo tinha uma saída por dentro. E ali é onde Daniel Alves entregou o ouro lá no jogo contra o Bragantino. Enfim, nuance de um jogo, Rizek, que não foi encantador, mas do ponto de vista tático, ele tem sim a sua sedução, né? Sim, não, e assim, o Botafogo vinha de uma virada espetacular, mas que deixou cicatrizes, né, desfalques. O Fluminense fazia sua despedida do Luiz Henrique, vai fazer uma falta danada quando a gente fala que o Fluminense, quando acerta, é um futebol lindo, mas depende muito também do Luiz Henrique para esse futebol lindo acontecer. E eu acho que são dois times... Soluções ofensivas, mandou bem, Rizek, né? As soluções ofensivas passam muito hoje pela criatividade. Quando ele está num dia inspirado, o Luiz Henrique, o time tem soluções ofensivas bem melhores. Assim, vai sentir uma falta tremenda desse jogador, a ver como se dará daqui pra frente com o Fluminense. E assim, eu queria dizer também, na minha visão, esperado até o jogo, porque eu enxergo Fluminense e Botafogo em prateleiras diferentes. O Fluminense ano passado estava disputando vaga na Libertadores e o Botafogo estava na Série B. Não dá tempo do Botafogo já se igualar ao Fluminense, né? Então o Botafogo tá em uma prateleira diferente. Eu acho que
até dentro do esperado campeonato do Botafogo até aqui, que é o 10º colocado. Eu imagino no melhor cenário pro Botafogo, mais ou menos isso daí mesmo. E eu quero voltar ao nosso papo lá inicial do campeonato, de toda semana, que é a expectativa que tínhamos de o campeonato ser um triangular na disputa pelo título, né? O Palmeiras, que tá muito vivo nessa disputa, o Galo, que tá próximo do Palmeiras. Galo tá com 24 pontos, 5 abaixo do Palmeiras, mas não, nesse momento não tá nem no G4. E o Flamengo, que tá bem abaixo do que esperávamos, né? Com 18 pontos. Mas é assim, ó, eu vou esquecer um pouco a classificação e vou dividir os times nas minhas prateleiras aqui, ó, ver se vocês concordam. Palmeiras, numa prateleira dele. Depois vem o Galo, pelo potencial que tem, o do atual campeão. Acho que o Flamengo ainda seria a terceira força de elenco do futebol brasileiro. Em quarto, vejo o Corinthians. E em quinto, eu vejo muita gente. Tudo muito próximo ali. Vejo o Fluminense, vejo o Inter, vejo o Atlético Paranaense e vejo o São Paulo também, como um time que pode beliscar ali um G4. São assim que... É dessa forma que eu vejo os principais times hoje do futebol brasileiro. Falei muita bobagem aqui nessas minhas prateleiras?